Tá aí, Newton Golec na área de novo, né? É, lógico. Mais uma vez, eu falei que no último bloco que a gente ia escrachar os bancos. Ele não fica perseguindo o banco, não, gente. O banco é que persegue a gente, porque eu não entro lá na Caixa Econômica, que é o nosso assunto de hoje, né? Eu não entro lá na Caixa Econômica e falo, ó, você faz o seguinte, vocês cobram 400% aí nesse cheque especial, tá bom? Não sou eu que faço isso. Sou. É lógico, de jeito nenhum. Então quem persegue você é contra isso. Quem persegue a gente são eles. Né? Exatamente, mas o pessoal fala que eu sou o terror dos bancos, já falaram para mim. Agora, Newton, Caixa Econômica Federal. Eu sempre falo com a Caixa Econômica aqui com propriedade, porque é um banco público instituído para fornecer ao cidadão brasileiro condições de ter uma poupança, tanto é que é a marca da Caixa, né? Quem poupa, poupa na Caixa. Exatamente. Deveria, lembra da propaganda, né? Exatamente. Deveria ser o Banco do Povo, deveria ser um banco de fomento à economia popular. Exato. A Caixa foi criada com esse intuito. Exatamente. Estou errado? Certíssimo. Vem para a Caixa você também. Você também. Exato. Mas e essa função social da Caixa? Ela se perdeu em que momento? Porque ela se perdeu, né? Ela tem função social? Pois é. Em que momento que ela perdeu? Eu queria saber desde quando que ela tem função social. Fica a minha resposta com uma pergunta. Que função social que você está falando? Pois é, não tem. É isso que eu quero saber. Não tem. Mas deveria. Deveria. Então, eu vou te mostrar por quê. Vamos dar uma olhada, então. Vamos dar uma olhada. Olha lá. É a nossa convidada de hoje. Nossa convidada. Eles aí reduziu as taxas para novos contratos de financiamento, estão esperando renegociação de atraso imobiliário, 10 bilhões. Tudo bem. Agora, olha só a cara de pau deles. Vamos passar. A taxa, olha o que eles falam, a taxa máxima de 11, né, passa para 9,75 e de 8,75 para 8,59. Quer dizer, a taxa mínima. Mas a Selic é 6,5%. Então, como é que fica? Pois é, né? Como é que fica? Sendo dívida, não deveria ser a Selic a balizadora? Deveria, né? Você perguntou, você fez a pergunta. Deveria, mas não é. Eu tô tentando, eu já vejo várias vezes eles anunciarem isso, anunciar 90% de desconto, mas para pagar à vista. Anderson, se a pessoa não tem, tem até casos que eles pedem para você negociar, você dá uma entrada. Se a pessoa não tem para pagar, como é que a pessoa vai dar entrada e como é que a pessoa vai pagar à vista? Eu quero que essa equação seja resolvida. Por falar em equação, tem uma que eu vou fazer uma pergunta para você agora, que eu duvido que você consiga responder, apesar de você conhecer bem a área. Né? A gente falou há um tempo atrás da negociação dos planos econômicos. Sim. Que os bancos estavam oferecendo condições irrisórias. Sim, né? Lógico. Gente que estava com 3 milhões de dívida, o banco queria pagar 50 mil. Sim. É mais ou menos assim, eu não estou exagerando, não. O Newton, inclusive, trouxe alguns exemplos para a gente ver. Isso é o banco negociando a dívida dele com o contribuinte. Mas é negociação que só ele é vantagem. Pois é. O contribuinte Mas aí, quando é o contrário, não tinha que ter uma proporcionalidade? Por que o banco oferece, quando a negociação é do cliente para o banco, oferece condições que são ridículas, como essa que a gente está vendo? Com essa lei de Gerson? Pois é, mas... Gosta de levar vantagem em tudo. E onde entra o poder público, onde entra os nossos órgãos reguladores, onde entra o controle social desse tipo de prática? Eu também queria saber. Porque se doido para saber. Se uma empresa hoje resolver fazer no seu crédito pessoal uma condição de negociação muito acima, ela pode ser punida. Pode. Efetivamente. Pode, lógico. Pode. Você tem lá o Conselho de Valores... Comissão de Valores Imobiliários, tem o Banco Central. Todos os órgãos que intervêm Todos os órgãos que intervêm, que deveriam. Mas por que não intervém nos bancos? É isso que eu quero saber. Não sei. Talvez porque eu sabia que ele não tinha essa resposta. Eu não sei essa resposta. Agora, uma desconfiança que eu tenho é o seguinte, que os bancos têm que é obrigatório recolher 45% do depósito do Banco Central. Vai que eles estão usando isso para ameaçar o Banco Central. Tudo bem, então a gente não recolhe. Quer dizer, eles se acham acima do poder. Isso é uma suposição minha, não posso afirmar. Mas a resposta mesmo assim, correto, eu também quero saber. Eu quero saber por que ainda não tomaram uma atitude contra essas abusividades que tem aqui. Porque o Anderson está cada vez pior. À medida que o tempo que eu vou mostrar aqui para você uma coisa, você vai ver, é muita abusividade. Eu dei uma palestra aqui para senhoras carentes. Gente já está pagando a Crefisa há 10 anos com um consignado. 10 anos que ela está pagando. Eu expliquei a ela o que estava acontecendo.
Eles abusam. Você se lembra daquele caso que houve em São Paulo com a Crefisa? Deram um empréstimo para uma senhora analfabeta. Analfabeta, sim. Cobrando uma taxa de 22% ao mês, ou seja, 982% ao ano. Gente, tudo bem, houve uma reação, o advogado questionou na justiça, a justiça deu razão a ela e obrigou, além de devolver em dobro o que ela pagou, uma indenização de R$40 mil. Então, o que significa isso? Aliás, para falar em planos econômicos, eu tenho uma notícia boa para você aqui. As mídias, geral, anunciaram que está baixíssima a taxa de adesão. Baixíssima. Quase ninguém está. Quase ninguém. Então, mas não tem que aderir mesmo, não. Mas não tem que aderir. São absurdas. Olha, teve só uma senhora que falou o quê? Estava lá, falou assim, bem, eu gostei dessa senhora. Que eu tenho mais de R$100 mil para receber e o banco está me oferecendo R$23 mil. Não, eu esperei 30 anos, vou esperar mais um pouquinho. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Não dá, aí. gente. Essa adesão, primeiro que eles não estão pagando o Collor 2, eles não estão pagando. Agora que o Gilmar Mendes, né, o ministro exemplo desse país, é um ministro exemplo desse país. Exemplo de quê a gente não sabe, né? Mas é um exemplo. Mas é um exemplo. Está lá, suspendeu, aquela coisa. Gente, para quê? Eu, até hoje, Anderson, eu estou questionando esse acordo firmado entre os órgãos de defesa do consumidor e a Advocacia Geral da União. Eu questiono esse acordo. E tem que ser questionado mesmo porque... Eu questiono muito esse acordo. Porque você veja bem, né? Exato. Qual é a base do nosso Código de Defesa do Consumidor? Né? E a relação com os bancos é uma relação de consumo. Né? A base do Código de Defesa do Consumidor é oferecer um regramento que vá fazer com que essa relação pessoa física, né, e empresa esteja em mesmos níveis. Exato. Porque o consumidor, ele é o hipossuficiente da relação, gente. Ele vai estar sempre em condições digamos assim, de menor potencial com relação às empresas. O nosso regramento veio para poder deixar essa relação mais próxima possível da paridade. Não vamos conseguir paridade nunca. Para evitar conflito de relação. Para evitar o conflito. Esse conflito. Mas e com relação aos bancos, é que eu não vejo isso sendo colocado em prática em nenhum momento. Eu também não estou vendo isso. Nenhum momento. Eu estou vendo os bancos sempre acabam levando vantagem. Vantagem. Olha só o que vai vir aí. Vamos lá, bota botar o próximo aí. Vai ver que vai vir aí, entendeu? Agora liderança, a Caixa está sendo crédito imobiliário. O pior, você sabe o que acontece? Teve um economista da Secov que foi numa emissora e teve a cara de pau de dizer, não, porque é bom, porque a gente negocia, então a gente vai aquecer o mercado, aquela coisa. Como é que você vai aquecer? Ninguém foi na televisão, só eu, pelo menos até agora sou eu que estou vindo aqui, inclusive, nosso trabalho da poupança, a gente também, embora a gente tenha feito alguma coisa, nosso trabalho aqui ajudou em alguma coisa, porque não está havendo adesão ao plano econômico. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para quem estiver me assistindo. Como é que uma economia vai ser aquecida? Ou eu vou ter que voltar para a faculdade, ou então eu vou ter que voltar para a faculdade. Porque como é que você vai reaquecer uma economia? Como é que você vai reaquecer do jeito que eles estão falando? Vem o Secov, tudo bem, ele está falando que o Secov manda ele falar. Sem dúvida. Eu já falo o que tem que ser falado, a diferença é essa, eu sou independente. Então eu quero saber por quê, como é que se aquece uma economia, entendeu? Você criando, não dando condições à pessoa que está uma dívida. Sabendo que quando você começa a botar ao contrário, vai piorar mais ainda quando vier mais para frente, está vendo que o contrato, você termina o contrato e ainda está devendo. Eu não sei por que tipo de aquecimento, não existe. Né? Pode passar mais uma, por favor, Rodrigo? Passa, olha só. Aí vai lá, olha lá. A taxa mínima, 80, olha lá, 85 para 8, olha o Santander, olha nossos convidados aí, o que o Santander está fazendo. Tudo na mesma faixa. Está tudo na mesma faixa. O Itaú Unibanco varia entre os mil. Vão passando, então. Pode passar mais. Vamos passar. Só para que você tenha ideia de que é uma prática comum. Né? Minha casa, minha vida. Agora tem um presidente. Aí eles falam assim, o presidente da Pedro Guimarães, tal, pela chamada tabela Price. Olha só como é que a matemática financeira está sendo assassinada. Sim. Onde prevê um aumento do valor das prestações ao longo do tempo. Mentira. A tabela Price, o que acontece? É uma coisa bem fácil de explicar. Ela é uma espécie de uma memória de cálculo. Quanto você está pagando de amortização e quanto você está pagando de juros. Porque a amortização mais juros compõe a prestação. Uhum. A prestação é fixa, do início ao fim do relacionamento. Quando você compra uma casa, a tua prestação. Eles é que fazem isso. Olha como é que eles se contradizem. Então, como é que aí vem sistema de amortização constante.
O que é isso? Amortização constante, juros decrescentes, porém prestação constante. Então, eu não estou entendendo isso. É aquela coisa da prestação ir diminuindo ao longo do pagamento. Exatamente, né? No caso da SAC. No caso da SAC, porque ela diminui, a amortização é crescente, o juros decrescente, a prestação decresce. Mas é aquela coisa, aqui eu trato matemática financeira. De matemática bancária eu não entendo e não quero também, eu não tenho interesse em entender. Não é esse tipo aí. Não desse tipo. Isso aí não me interessa, não. Que, aliás, foi criada para levar prejuízo. É lógico. Isso é uma perversidade. Vamos lá, mais uma, Rodrigo. Vamos lá, mais uma. Aí o que acontece? Aí vem o segundo. Olha só como é que. Olha só, é questão portuguesa. Custos crescentes. Ele mesmo já diz tudo. Custo crescente. É aquela coisa, eu sei ler entre as linhas. Os contratos com custo crescente. Então ele já está confessando. Já confessou o crime. Já confessou o crime. Entendeu? Enfrenta o problema que não estão trocando saque por praia, essa escolha do consumidor. Nesse caso, vamos frisar essa frase aí, né? A escolha será do consumidor, muito mais ou menos, né? Mais ou menos. Será que o consumidor sabe realmente a diferença do que são, né? A amortização crescente e a questão da price? Não sabe. Eu vou falar que eu estou aqui toda semana com o Newton e eu não sei. Não sei mesmo. Tive economia na minha faculdade também, né? A jornalista também estuda economia, 2 períodos de economia. Tive um excelente professor de economia, me ajudou muito, mas eu não conseguiria fazer essa avaliação. Será que o grande consumidor brasileiro vai conseguir? Não vai. Por então, isso que não é uma escolha. Não é uma escolha. Tipo isso. A escolha que eu posso ter para o consumidor é o seguinte: qual é a corda que vai enforcar, que vai levar mais tempo para te enforcar? Qual é a corda? É por isso que... Tu quer morrer mais rápido ou demorar mais para morrer? Exatamente. Você quer morrer o quê? Quer cadeira elétrica ou você quer o quê? Choque elétrico. Aí vem um presidente do Bradesco, né? Fala que a taxa atualizada errada é fixada pelo governo, mas ele agora está... A TR também... Olha lá, a TR sobe com a alta, a TR é taxa referencial. Sobe com a alta, mas ninguém sabe qual vai ser a taxa. Quer dizer, olha mesmo eles se entregando. Ele mesmo disse que não tem controle. Eles mesmo aumento da inflação. Ele afirmou que o risco é maior no caso da TR. Sempre foi assim, Anderson. Sempre foi assim. Há 15 anos que eu trabalho, que eu atuo como perito, eu sei. Sempre foi assim. E ninguém toma uma atitude. FGTS não adianta. E o IPCA, geralmente, quando você calcula a inflação, geralmente, eles usam o IPCA como parâmetro para você medir a taxa de inflação. O IPCA é o que é aplicado, né? Que é o índice de preço ao consumidor ou aplicado. Aplicado, exatamente. Você tem vários IPCs, né? Mas o IPCA é aquele aplicado. IPCA fundo de garantia, aquela coisa. Para medir a inflação é IPCA, que é o consumidor. Então, o que acontece? Vamos lá, então. Olha lá. Aí, assim, questionado se a alternativa não impõe risco, o Guilherme falou que o risco é maior no caso. Mentira. Será? Mentira, será? Aí o presidente do Bradesco, Otávio Lazari, falou que recentemente que, em princípio, não planeja aderir à modalidade. Eu tenho sério receio de que, se alguma coisa der errado e tiver inflação novamente, a pessoa não tem dinheiro para pagar. Mentira. Será? Será mesmo? Será que é verdade? E será que ele está com esse receio mesmo? Né? Será? Ou ele está acordando ou alguém está buzinando ele. Será? Enfim, né? A taxa Selic é 6,5%. Olha lá, e aí eu pergunto, qual é a vantagem? É 6,5%. Que vantagem? Eu quero saber, não adianta vir economista. Você repara, inclusive a Simone me falou que ela também perdeu. E outras pessoas falaram. Todo mundo está vendo economista ser entrevistado. Coincidência ou não, desde que você começou a entrevistar. Verdade, tem muitos órgãos de comunicação que estão levando economistas. Aí, então, o comentário é o seguinte, tudo bem. Eles falam, mas não falam. Falam, mas não dizem. Não tocam na ferida. Eu mexo na ferida. Tem que mexer. Tem que mexer. A gente tem que... Dói, a verdade é dolorida, mas eu tenho que falar a verdade. Não tem condições, isso não existe. Esses bancos estão cada vez se aprimorando em extorquir o consumidor. A prova está aí. Isso tudo é artigo de jornal. Isso tudo que eu... Porque como tudo virou notícia. Tudo virou notícia. E você sabe muito bem que, como eu estou agora aqui dando entrevista, eu estou, de uma certa forma, na mídia, eu tenho que estar sempre antenado com tudo. Eu tenho que estar se atualizando. Não tem jeito. Exatamente. Você me pergunta, vê uma pesquisa, o que está acontecendo? Eu tenho que estar vendo tudo que está acontecendo. Você presta atenção. Todo economista que vai lá, eu vejo uma falar assim, porque
porque o lucro dos bancos aumentou, é uma coisa impressionante, e a taxa de desemprego também com 13 milhões, mas por quê? Eu quero que ela explique, porque ninguém fala. Ninguém fala por quê, só fala que vai melhorar, só fala que é isso, porque a pessoa... Ou então, aquele conselho que nós discutimos uma vez, vai, negocia, procura uma taxa menor, você negocia a dívida. Agora, por que não diz que essa taxa que é menor, ela pode virar maior, já que tem aquele famoso juros sobre juros? Ninguém fala. Ninguém fala. Eu falo. Essas recomposições de empréstimos são perigosíssimas. São. Eu acho que o mais importante, do que a gente sempre fala aqui, lógico, é você estando em uma condição, né, de inadimplência, você teve que escolher a inadimplência, e é importante que se diga que inadimplência nesse país não é crime, tá? Exatamente. Não é crime. Parar de tratar o sujeito que está com dívida atrasada como criminoso, porque ele não é. Você chegou a um momento como esse, a primeira coisa que você tem que tentar entender, toda vez que você vai fazer, por exemplo, a arrumação, vou arrumar meu quarto, né? Você tem que começar primeiro sabendo o que você tem de espaço, o que você tem para arrumar, se cabe ou não cabe. Exatamente. Na dívida, muito mais do que arrumar um quarto. Você tem que conhecer efetivamente o quanto que você está devendo. Exato. Porque senão, você adere a um desses planos que a gente está mostrando aqui e você, na verdade, está apertando ainda mais o nó no teu pescoço. Exatamente. Sem saber. Então, tem que procurar saber. Chegou à condição de inadimplência, que infelizmente são milhões de brasileiros nessa condição. Exato. Chegou, procure um profissional da área, procure um economista, alguém que trabalhe, um contabilista, alguém que trabalhe, que possa ter esse olhar que o Newton sempre traz aqui, de tentar entender o que efetivamente você está devendo, que juros estão te cobrando, que tipo de cobrança você está sendo imputado a você. Conheça o teu grau de endividamento antes de você aderir a uma dessas propostas de financiamento. Porque, às vezes, você está se enforcando ainda mais e pensando que está se livrando da dívida. Né? Eu estou pagando todo mês ali, meu nome está limpo. Você está se enforcando cada vez mais. Você sabe que eles estão aconselhando agora também? Fintech. Pois é. Vixe, pelo amor de Deus, banco eletrônico não faça isso. Banco eletrônico é perigoso. É perigosíssimo. Já com banco físico já é um problema. Perigoso. Eu soube de um banco eletrônico, sabe o que ele faz? Cada depósito que você recebe, eles tiram uma parte para eles. Aí não pode. Fica uma coisa assim. Mas ele oferece facilidade. Fala assim, olha, o problema do brasileiro é querer facilidade. Depende, tá? Ele tira de um lado, ele tira para o lado e pega do outro. Pode ser facilidade agora, mas ali na frente vai se tornar uma dificuldade, talvez que você não consiga superar. Exatamente, você recebe ali, mas o banco já tira. Todo depósito que você recebe, eles vão lá e tiram. Gente, pensa bem numa coisa, banco virtual, qualquer hora dessa, o cara pode dar um golpe, fechar e você ficar... Embora. Exatamente. Não, pode me chamar de retrógrado, mas eu sou contra. Não tem segurança jurídica. Não tem segurança jurídica. Não tem. Por quê? Porque você não sabe quem está do outro lado da linha. Zero. Segurança zero. Eles fazem um banco grande. O banco grande também faz o que não presta. Imagina um banco virtual. Imagina um banco virtual. Imagina um banco virtual, entendeu? Gente, dica de ouro. Informe-se. Informe-se. Busque saber o quanto que você está devendo, o quanto que você tem que pagar de verdade. E mostre para o banco que você sabe o quanto você está devendo. Exatamente. Porque aí, se você demonstrar, como o Newton fez lá a palestra para as senhorinhas, elas não sabem o que está acontecendo, elas vão aceitando, vão pagando e eles vão lucrando. Exatamente. Virando esse monte de lucro que você vê aí todo ano. Né? A equação que ainda não fechei é o seguinte, como é que o banco pode lucrar tanto com 3 milhões de desempregados? Essa equação eu estou tentando resolver. Talvez seja por isso. Que exatamente. Talvez a incógnita seja isso. Quem sabe a gente tenha um presidente da República que pense nisso em algum momento, né? Tomara, né? Amigo, mais muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação. A fumaça está aqui, né? A bomba explodiu, aqui, né? Está sempre aqui. A gente vai para um intervalo comercial rapidíssimo. Daqui a pouco a gente está de volta.